Aqui é o Beto Mendes do Mordida Cruzada e hoje eu estou aqui para te apresentar o Fernando Stefanato Buranello. Ele é mestre especialista em ortodontia e é diretor clínico científico da Estética Liner, além de ser professor de especialização em mestrado há 12 anos no Brasil inteiro. Gente, então eu tenho a honra de convidar vocês a conhecer esse cara que é um dos palestrantes do time de excelentes do Conexor. Fernando, bem-vindo à nossa entrevista aí e queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal que está te vendo, tá? Fernando, com você. Obrigado, Beto. Primeiro, é um prazer fazer parte desse time, agradeço muito o convite e contar um pouquinho da minha história, né? Por que o Dr. Beto ele acabou me convidando. Bom, hoje a gente tem uma necessidade muito grande de conhecimento, a gente está sempre se atualizando e a ortodontia, passo a passo, ela vem mudando e essa mudança a gente acaba sentindo pelos próprios questionamentos dos nossos clientes. Eles sempre perguntam, e aquele aparelhinho invisível, como que funciona, como que é? Eu acho que uma ideia importante para passar para os alunos, para todo mundo que está assistindo ao Conexo, é exatamente falar que aquele pensamento antigo que a gente tinha, que os alinhadores serviam apenas para corrigir pequenos movimentos, essa não é mais uma realidade. Então, hoje a gente trabalha com possibilidades realmente. E eu acho que a minha história, né, começou, a Estética Liner, ela surgiu de uma grande limitação que a ortodontia vinha passando. Eu tinha procura dos clientes pelos aparelhos estéticos, pelos alinhadores invisíveis, mas nós tínhamos muitas limitações. Algumas empresas levavam muito tempo para a chegada dos alinhadores, um custo muito alto. Então, a gente estava sendo limitado pelo que se tinha à disposição no mercado naquela fase, naquele período. Hoje, buscando resolver esses problemas, nós desenvolvemos a técnica do Estética Liner, que foi inicialmente uma forma de nós podermos atender a nossa demanda inicialmente. Então a gente precisava desses alinhadores para tratar e tratar bem os nossos pacientes e nunca com uma ideia de só alinhar e nivelar os dentes. Não, a gente queria fazer uma ortodontia, né? Com resultados, trabalhando com resultados. E foi assim que a gente começou se credenciando em todos os sistemas existentes e aproveitando cada ideia boa que eles tinham e agregando outras ideias, que foi o que nós patenteamos a técnica Estética Liner. Então hoje nós já temos 7 anos de empresa, prestando serviço para o Brasil inteiro e o mais importante, prestando serviço para o meu consultório, para atender uma demanda inicial nossa mesmo. E hoje a gente percebe esse tipo de ortodontia com possibilidades. E o nosso cliente ele vem mudando com o passar do tempo, né, Beto? A gente percebe que hoje você ficar só no consultório não dá mais. Os nossos clientes acabam não adentrando. Então é importante a gente saber prospectar, ganhar esse cliente, mostrar essa venda. E tudo isso a gente vai falar um pouquinho também na apresentação do Conexor. Muito legal, então, essa história, Fernando. Então, quer dizer que você se credenciou em várias empresas para aprender a trabalhar com esses alinhadores, e aí, mesmo fazendo isso, você ainda tinha dificuldade em ter esse serviço com eficiência, né? Dentro do teu consultório. Exatamente isso. A gente tinha muita dificuldade por empecilhos naturais, tempo de espera, custo muito elevado. Então, tudo isso eram barreiras, né? A ortodontia, ela naturalmente levanta barreiras. A partir do momento que nós fazemos uma consulta do nosso cliente, solicitamos uma documentação, o cliente ele tem 30 dias, pelo menos, para fazer o retorno, até ele fazer essa documentação e te retornar. Ou seja, isso por si só já é uma barreira. Esses 30 dias é para ele ouvir falar de um outro dentista, é para ele ver o vizinho falando mal de alguém.
Ou seja, pode decorrer muita coisa ao longo desses 30 dias. A ortodontia ela não trabalha com uma venda direta. E isso mostra a dificuldade que a gente vivencia no nosso dia a dia. Se além disso eu tiver que pedir para ele mais 60, mais 90 dias para ele poder iniciar um tratamento, é uma barreira muito grande. E mesmo um paciente motivado, querendo utilizar os alinhadores invisíveis, essa barreira era difícil de transpor. Então a gente sentiu essa necessidade, a gente vivenciava isso dia a dia e a gente precisou alternativas. E nós fomos buscando outras técnicas, outras empresas, e a gente percebeu que nenhuma delas supria bem a necessidade aqui. Além disso, hoje nós damos muito suporte ao ortodontista, principalmente aquele que está começando, que vai fazer o seu primeiro caso e ele quer saber um pouquinho mais sobre o tempo que ele necessita para a realização, para a condução do caso, e isso a gente provê para os nossos credenciados e todos os nossos alunos. Interessante. Então conta pra gente, primeiro, como que começa o tratamento com alinhador hoje, fazendo Static Aligner no consultório? O paciente entrou no meu consultório, qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para poder vender um tratamento de alinhador para esse paciente? E como que procede isso? Assim, tenta resumir para a gente como que funciona, para a gente entender melhor. Perfeito. Bom, o processo ele inicia com a realização de uma documentação, a realização de um modelo de trabalho específico. Então, existem materiais adequados para fazer uma moldagem de precisão, um gesso especial para esse modelo ser vazado. Feito isso, com a chegada dos modelos de trabalho nos nossos laboratórios, é feito um escaneamento tridimensional desse modelo. Com base nisso, nós fazemos um setup virtual. Então, esse setup virtual vai me definir metas laboratoriais. E, com base nessas metas laboratoriais, os modelos eles são preparados. Depois, nós temos mais uma ferramenta de conferência dessa movimentação, para, posteriormente, o alinhador ele ser efetivamente realizado. Ou seja, aquela máquina de sucção a vácuo, mas não é uma máquina simples. Nós trabalhamos com um maquinário alemão que ele gera 4 pressões atmosféricas na pressão. É por isso que o alinhador ele fica tão justo, tão preciso na boca do paciente. Então, hoje, nós viabilizamos o tratamento para 3 meses. Então, o paciente com uma moldagem, então a gente vai estar fazendo os alinhadores para os próximos 3 meses. Isso é muito interessante pelo fato de nós não trabalharmos com um sistema puro de prototipagem. O sistema puro de prototipagem ele é um pouco limitante, Beto. Então, o que ele faz é o seguinte, se você tiver um paciente, você já tem todos os alinhadores prontos. Se ele trocou uma coroa de um dente, ele inviabilizou todos esses outros alinhadores, ou seja, ele pegou tudo e jogou no lixo. Dentição mista. Não é possível tratar dessa forma. Então, uma questão muito interessante que foi o nosso sistema, né, que nós patenteamos, foi permitir o tratamento da dentição mista. Então, aonde a gente consegue trabalhar com uso reduzido até de tempo do paciente, onde o paciente vai utilizar em torno de 12 horas noturno, isso para dentição mista, e no mínimo 17 horas para o paciente adulto. Então, a gente tem hoje muitas opções realmente. Então, é um tipo de tratamento que não inviabiliza nenhum procedimento clínico. O paciente precisou tratar uma cárie, pode fazer. Precisou trocar uma coroa, ou seja, não inviabiliza nada. Sem falar que é um tratamento muito, muito estético. Fernando, e um alinhador por mês que o paciente usa? Não, ele utiliza 2 alinhadores. O primeiro ele usa por 10 dias e o segundo por 20 dias. O fato dele utilizar esse alinhador, ele sempre tem um sistema de backup junto. Então isso funciona da seguinte forma. Se ele perder esse alinhador, ele já tem o próximo. Então ele não corre risco de perder movimentação ao longo desse mês.
Então, o primeiro alinhador ele é um pouco mais suave, o segundo alinhador ele dá continuidade ao movimento e ele o finaliza. Então, ele é um alinhador um pouco mais espesso, ele é um pouco mais rígido. E nessa sequência de substituições, a gente vai dando os alinhamentos. Então, deixa eu ver se eu entendi. O paciente ele vai usar 2 alinhadores por mês. E quando quando que ele tem que voltar ao consultório? Eu dou um alinhador para ele e daqui 10 dias ele volta, eu dou o segundo, ou eu já dou os 2 alinhadores? Como que isso funciona? Certo. Eu sempre recomendo que as consultas sejam feitas a cada 30 dias e que você entregue o par de alinhadores para ele fazer essa substituição. Tá? Embora seja possível nós gerarmos alinhadores até para 1 ano de paciente, em situações normais, o ideal que a gente trabalha são alinhadores a cada 3 meses, então uma nova moldagem a cada 3 meses e consultas mensais. Só que hoje, a possibilidade desses tratamentos com os alinhadores invisíveis mudou um pouquinho a procura que eu tinha. A nossa clínica fica em Santo André, hoje nós atendemos também em São Paulo, e alguns anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com esses alinhadores, começou a acontecer uma inversão. Os pacientes de São Paulo começaram a se deslocar para serem atendidos em Santo André. Hoje, eu tenho clientes que vêm do Rio de Janeiro para serem atendidos, Belo Horizonte, eu tenho paciente ativo no Japão, eu tenho paciente ativo no Canadá, no Havaí. E se falar assim, o que o Fernando mudou? Nada, estou ficando mais careca, com o cabelo mais branco. Isso que mudou. O que mudou foi o meu produto. É muito interessante a demanda que existem por esses tratamentos. Existem um grupo, um público-alvo que não está disposto a utilizar a ortodontia convencional. E outra coisa que eu acho importante a gente falar, eu adoro Bract. Trabalho com Bract, ortodontia fixa, ministro aulas. Só que hoje a gente acaba percebendo que o Bract, infelizmente, ele acaba nivelando todos os dentistas. Hoje o paciente ele acaba percebendo, infelizmente, ele não nos percebe como um provedor de qualidade de vida, mas sim como um vendedor de Bract. Tanto que a gente tem aquela sensação horrível quando você faz uma consulta, ou então o paciente não quer nem entrar no consultório, quer fazer, mas só quero saber o preço do aparelho. Como se nós fôssemos vendedores de Bract, semelhantes a ser vendedor de pãozinho. Não é essa a nossa realidade. Nós vendemos qualidade de vida. E isso, o nosso procedimento é estético, é funcional. A gente reabilita uma pessoa, a gente dá espírito, presença social, que é algo importante na vida das pessoas, confiança, tudo isso que o sorriso traz em conjunto. E, infelizmente, a gente acaba não sendo percebido dessa forma. O que eu notei com esses aparelhos é que eles buscam um sistema confortável, estético, e a valorização que traz junto é muito grande. Eu acho que isso acabou mudando muito a minha vida. Bacana. E esse é um dos objetivos do Conexo. Quando a gente consegue fazer um tratamento de excelência, o que significa isso? A excelência tem a ver com prestar atenção em pequenos detalhes que vão trazer qualidade de vida para o profissional, para a equipe do profissional e para o paciente desse profissional. E os alinhadores, eles estão... O Static Aligner ele tá caindo como uma luva, né? Em cima nessa história, porque é tudo isso que a gente busca, tudo isso que a gente almeja, é falar para o paciente que agora, não só falar, né? Mostrar para ele que ele pode ter um tratamento ortodôntico com qualidade de vida. Então isso é muito bacana, é um assunto que eu particularmente estou muito interessado em ver essa tua aula do Conexo, estou muito curioso, tenho certeza que tem muita gente que vai adorar isso aí. E a pessoa quando começa a trabalhar com alinhadores no consultório, eu tenho certeza que imediatamente ela já vai conseguir atingir um público diferenciado, né? Um público que tem essa
mentalidade mesmo, que não acha que o aparelho é aquela coisa de enfeitar, e aí o paciente não vai no consultório porque não tem dinheiro aquele mês para pagar manutenção. Não, esse tipo de paciente não é o paciente que a gente quer. A gente quer o paciente que é consciente também, que quer qualidade de vida. E assim a gente consegue colocar no nosso consultório, atrair para o nosso consultório pessoas sérias, que estão preocupadas em se tratar seriamente. E aí, se a gente tem essa ferramenta para ajudar, isso é fantástico, isso vai ajudar muito. Tenho certeza que as pessoas vão adorar essa aula do Conexo, porque eu estou falando por mim, porque eu acho que quando eu assistir a tua aula, eu vou ter elevado um degrau acima o meu nível de excelência em atendimento, que é um dos objetivos do Conexo, Fernando. Bacana. Bom, em relação a cobrança, como que se cobra um tratamento de alinhador? É igual um tratamento convencional? É igual um tratamento de autoligado? Como que funciona isso, Fernando? Não, legal. Essa pergunta é ótima. E veja, hoje o sistema, a gente recomenda ao nosso credenciado que ele onere o paciente dele num valor de aparelho de R$ 3.500, tá? E um valor das consultas subsequentes de R$ 350. Então, dessa forma, você vai ter uma possibilidade muito interessante da prestação de serviço e um público-alvo diferenciado. E o que eu acho importante é que você utilizar essa ferramenta, o alinhador invisível, para agregar valor. O que é agregar valor? É a gente poder repassar um reajuste dos nossos outros serviços. Porque veja, Beto, se eu tiver um produto que custa R$ 3.500 e 350 de manutenção, e eu tiver um outro produto que custa, infelizmente hoje o preço médio da manutenção de ortodontia é de R$ 120, em algumas áreas é até menor. Se eu tiver um outro produto que custa 120, a diferença é muito grande. Então, eu acabei de lembrar o meu cliente que ele tem que economizar. Eu não falei nada para ele, mas eu dei um valor muito discrepante. E a ortodontia não é sobre brackets. Infelizmente, hoje a gente já percebe que as pessoas falam em bracket muito, mas a ortodontia é sobre qualidade de vida. Eu volto a insistir nessa tecla. Porque não importa se eu trato com o arame da cerca. É o meu trabalho. Somos nós que estamos por trás dos brackets. Se bracket sozinho resolvesse tudo, né? O paciente comprava na farmácia. Não é isso. Então, o que me agregou muito foi permitir com que eu atualizasse os meus valores. Então, hoje, os meus valores, um tratamento ortodôntico com porcelana, ele tem um custo de R$ 3.300, R$ 3.000 do aparelho e 300 das consultas. Um bracket metálico, ele tem um custo de 2.500 e uma manutenção de 250. Então, dessa forma, é muito próxima a diferença, Beto, entre os tratamentos. E o que eu percebi com isso é que aí o nosso cliente ele faz uma escolha pelo conforto e não por valores. Então, isso mudou muito a minha perspectiva, melhorou, auxiliou que eu pudesse onerar melhor o meu cliente. E às vezes a gente tem uma ilusão, né? O ser humano ele é determinista, ele acha, ele tem, com base nas suas algumas experiências, ele determina tudo o que ele acha que vai acontecer para o resto da vida dele. E às vezes vão ter colegas nossos falando assim, poxa, mas esse valor é muito fora da minha realidade. Mas não é. 350 não é meio salário mínimo hoje. Vamos pensar assim, é meio salário mínimo. Hoje, é claro, o teu público-alvo para esses aparelhos não é o indivíduo que ganha um salário mínimo. Realmente faria falta. Mas meio salário mínimo é próximo. Então, a gente acaba percebendo que o nosso concorrente, muitas vezes, é sempre com as prioridades do cliente. Então, é o celular, que aí ele pode gastar. É o cabeleireiro, que não é cabeleireiro, hoje em dia é o hairstylist. O ortodontista está lá embaixo, agora o hairstylist está lá em cima. Então, a gente tem que conseguir entender esse momento e
aproveitar desse produto, dessa mídia que esse produto traz, para agregar valor no consultório. Então, ele me permitiu realmente reajustar todos os meus preços de uma forma que a ortodontia fique num preço justo. Porque eu não consigo imaginar nenhum ator, nenhuma atriz de Hollywood com os dentes assim. Não sei se você já viu, Beto, mas é difícil. Então, a gente tem o dentista, o ortodontista tem que dar valor para o serviço que nós prestamos. A gente dá qualidade de vida. O sorriso é importante para mais de 50% da população. Então, isso tem o seu valor. A gente não pode descambar, né? E é engraçado, nos meus cursos de especialização, eu sempre pergunto para os alunos, quem tem cachorro na sala? Sempre tem gente que levanta a mão. Aí eu pergunto para esse pessoal que tem cachorro, quantos de vocês conseguem ir para levar o cachorro no veterinário e não pagar consulta? Ninguém consegue, Beto. Eu dou aula em Santa Catarina, eu dou aula em Goiás, eu dou aula em São Paulo. Ninguém consegue. Eu dou aula em Pernambuco. Ninguém consegue. Agora, eu pergunto, quantos clientes conseguem ir ao dentista e não pagar uma consulta? Eu acho que é aí que essa desvalorização acabou decorrendo. Então, eu senti realmente essa possibilidade de mudar um pouquinho esse jogo com esse produto, que são os alinhadores invisíveis. Olha, eu fico muito feliz em escutar isso, Fernando, porque o que a gente percebe que há algum tempo atrás a ortodontia era a especialização mais valorizada da odontologia, mais valorizada. E não é tanto tempo assim, não, há pouco tempo atrás mesmo. É que nós não somos tão velhos assim, né? Mas se você pega 40 anos atrás, a ortodontia era extremamente valorizada. E aí houve uma popularização da nossa ortodontia. E o que acontece é que as pessoas começaram a buscar, a brigar pelo mercado com a pior estratégia que existe, que é a de preço. Começaram a colocar preço lá embaixo, lá embaixo. E hoje em dia, quando a gente fala que vai vender um tratamento ortodôntico para um paciente, e aí esse tratamento você vai pagar R$ 3.500, mais R$ 350 por mês de manutenção, na manutenção, o paciente, o ortodontista que é ocupado disso, ele acha isso um absurdo. Só que ele esquece que hoje em dia, por exemplo, se você vai trabalhar com uma lente de contato dental, uma lente de contato dental em um incisivo, ela custa no mínimo R$ 2.000. Eu conheço colegas que cobram R$ 3.000 em uma lente de contato. E a lente de contato você não faz só em um dente, você tem que fazer pelo menos de canino a canino. Então são 6 dentes. 6 dentes a 3.000, R$ 18.000. Se você vai fazer uma reabilitação, um implante, um protocolo, você vai gastar R$ 12.000, R$ 14.000. Ou seja, os colegas que não eram tão valorizados antigamente começaram a entender que eles tinham que se valorizar, e aí eles conseguem, com uma nova ferramenta, dar um upgrade, valorizam muito o mercado deles. E aí o ortodontista acha que não consegue vender um tratamento de 3.000, que ele tem que dar o aparelho, que ele tem... Então o que acontece é que o próprio profissional que inverteu os valores, não é a população que fez isso, não é o paciente que fala, eu não vou pagar. As pessoas falam isso porque, infelizmente, tem aquele profissional que fala, não, vem aqui que minha manutenção é atual essa informação, tá? Nós estamos em 2014, eu escutei há uns 2 meses atrás. Ali tem um profissional que faz a R$ 39 a manutenção. Não é para mim esse tipo de público, não é isso que eu quero para mim. Mas olha onde que o profissional ele está dando um tiro no próprio pé. Então, quando a gente tem hoje aparelhos linguais, aparelhos estéticos, aparelhos autoligados, alinhadores, tecnologias que aceleram, que otimizam o tratamento, como mini implantes, propulsores mandibulares, enfim, a gente tem um monte de ferramenta bacana que não tinha há pouquíssimo tempo atrás, e tudo isso pode agregar muito valor no teu tratamento, e aí você acha que você tem que cobrar uma manutenção
mais barato porque tem alguém cobrando. Não, também concordo plenamente com você que a gente tem que se valorizar. Por quê? Porque se tem gente que paga... quanto custa um iPhone hoje? Custa mais de R$ 1.000. O cara não tem carro, mas ele compra o iPhone. Sim. Então, o cara não tem que pensar isso. O paciente, ele compra, sim, um tratamento mais caro se você der esse tratamento com qualidade para ele, mostrando exatamente o que você está falando, qualidade de vida, tudo isso aí que você falou. Então, eu acho fantástico, porque a gente está falando de alinhadores e a gente está com as ideias alinhadas também. É exatamente isso que eu penso, exatamente essa ideia que eu quero conseguir passar para os colegas do Conexo que estão nos assistindo, que, olha, gente, dá sim para você ganhar mais dinheiro com a ortodontia, mas a primeira coisa é você acreditar, é você se valorizar, porque ferramentas existem, elas estão aí. Então, essas ferramentas, se você aprender a usá-las, você vai ter um grande diferencial no teu consultório. Então, é isso que você tem que pensar. E o professor Fernando está aqui para ajudar a gente, a ensinar a gente a fazer essa coisa, olha só, com o menor custo possível, com maior facilidade de entrega, enfim. O Aesthetic Aligner é nacional, é nosso, né? Então, é uma coisa que a gente tem que apoiar, tem que valorizar. Conta pra gente, Fernando, como que eu faço para me credenciar no Aesthetic Aligner? Eu tenho que fazer um curso, você falou a palavra credenciamento. Como que isso funciona, por gentileza? Hoje nós temos, Beto, duas opções de credenciamento. É um curso de 6 horas, onde a gente aborda a técnica, a utilização, mostra casos clínicos, o emprego. Então a gente dá todos os detalhes para que você possa nos enviar os serviços para que a gente possa realizar os alinhadores para você. Então esse curso de credenciamento, que pode ser presencial e pode ser online também. Então hoje a gente tem essa opção. Vai habilitar o ortodontista a estar enviando o serviço para os nossos laboratórios. O que é interessante é que hoje a gente acaba tendo uma agilidade a nível nacional muito grande. Com a chegada dos modelos de trabalho no laboratório, nós estamos postando para os nossos credenciados em 5 dias úteis. A gente pede 5 dias úteis, mas hoje a gente está enviando em 3 dias úteis os alinhadores. Então, é possível, com a chegada, em uma semana, você pode já estar iniciando um tratamento. Nesse curso de credenciamento, nós damos essa base, nós falamos muito sobre marketing, como que você pode estar utilizando os alinhadores invisíveis. Então, é um curso que eu acho muito interessante, bem completo, que faz a gente se questionar e entender isso que a gente estava falando. Qual é o momento hoje que a ortodontia vive? Então, eu acho que é importante a gente saber se situar e ter ferramentas para mudar um pouco esse jogo. Então, a gente tem que se valorizar. Eu acho que o alinhador ele ajuda bastante e ele traz um público, como você disse mesmo, e você está corretíssimo, traz um público diferenciado para o teu consultório também. Muito legal. E, Fernando, se você hoje pudesse... se você hoje... Bom, primeiro eu quero falar que eu procuro pessoas que têm resultados. Eu sempre prezo pessoas com resultados. E quando eu te conheci, foi muito engraçado a forma que a gente se conheceu, né? Depois uma hora eu vou contar essa história, mas foi muito, muito interessante essa forma que a gente se conheceu. E eu percebo nesse decorrer desse tempo que você é uma pessoa que tem resultados e você é uma pessoa jovem com resultados. Então, isso é muito legal. Eu prezo muito esses resultados. Então, pelos resultados que você tem, você já tem uma experiência que você pode falar, que você pode dar uma dica para quem está meio perdido ainda na ortodontia, ou até um aluno de ortodontia, alguém que ou que se formou recentemente, ou que está se formando. A gente tem muitos alunos de ortodontia assistindo o Conexor. Também a gente tem muitos colegas que já se formaram, mas estão meio perdidos ainda na ortodontia. Se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, que dica que você daria? Qual a tua melhor dica para quem está perdido ainda na ortodontia? Eu estou te pedindo isso porque eu escuto muito de alunos meus conversas assim:
Ah, a ortodontia hoje está muito prostituída, a ortodontia hoje não é mais aquela profissão que era antigamente, eu vou terminar a ortodontia, vou começar um outro curso, e eu me esforço muito para levar para esse meu paciente, para esse meu aluno, que não é essa a mentalidade correta. A mentalidade correta é de que não, a ortodontia é, na minha opinião, a melhor profissão do mundo hoje, e se você Sim. fizer direito, você consegue ótimos resultados. Que dica que você daria para essa pessoa que está um pouco perdida ainda, Fernando? Tá. Bom, a ortodontia, ela é uma profissão apaixonante, ela é maravilhosa. O nível de perícia que nós precisamos ter no diagnóstico, na individualização dos casos, a grande questão é que se confundiu a ortodontia com linha de produção em série. Ortodontia não é isso. Ortodontia é cuidado com os detalhes. E eu acho que eu faço minhas as palavras do Dr. Ricketts, que ele falou que você tem que amar o seu paciente. Se você ama o seu paciente, você não vai sair atendendo em 10, 15 minutos, colando, não se preocupando com a ponta que está lá machucando ele. Eu acho que o importante é ter respeito pelo nosso cliente. E esse respeito retorna para nós. E é muito importante esse momento que a gente vive e que vocês façam parte da mudança. A ortodontia pode ser maravilhosa novamente. Então, é importante a gente fazer uma ortodontia de excelência. E é claro que o nosso feedback, o nosso termômetro é o quanto você prospera na vida. A ortodontia a gente pode voltar a atingir aqueles patamares. Mas primeiro, o que é importante? Trabalhar com qualidade e não com quantidade. Eu concordo com você, Beto. Segundo, quando você acaba de estar formado, cuidado para não cair naquele pensamento: eu vou trabalhar numa clínica popular para pegar mão. Gente, que mão que se pega numa clínica como essa? Você vai ter que atender muito rápido, sem tempo para respirar. Você não está aprendendo ortodontia. Infelizmente, muitas vezes se desaprende. Então, é importante você tecer uma estratégia. E eu acho que eu quero terminar aqui essa palestra falando sobre um tripé do sucesso, que, segundo o Dr. Carl Godino, ele colocou em 3 M's: Marketing, Management, Mechanics. Então, marketing é marketing, management é administração e mechanics é ortodontia. Ou seja, a ortodontia no Brasil, ela gera excelentes profissionais, capacitados, bem habilitados, com uma ótima mão. Só que a odontologia, a gente não aprendeu a administrar o nosso negócio e a gente não aprendeu a prospectar clientes, essa parte do marketing. Então, é muito importante a gente investir também nessas outras pernas do nosso tripé, desse tripé. Existe lugar para todo mundo. Não importa que o teu vizinho cobre nada. Eu fiquei triste em saber, você falou de 34, né, o valor de manutenção. Beto, eu vou te assustar um pouco mais. 17,50. Poxa. O que me preocupa não é os 17, é os 50. Da onde vem o cálculo dos 50 centavos? Mas é assustador. Eu acho que esses não são os nossos concorrentes. Sempre tem espaço para quem tem qualidade, para quem está antenado, para quem está com a informação. Acho que informação é a palavra-chave. Não desanime. Defina bem a sua estratégia. Defina a clientela com a qual você quer trabalhar. E como o Beto falou, acredito, porque é uma profissão maravilhosa. Dá para a gente dá para se prosperar. E o melhor, né, Beto? Dormir à noite com a consciência tranquila, sabendo que a gente fez um excelente trabalho. Eu acho que essa é a dica que eu queria passar para quem está aí começando. Façam parte dessa mudança. Fernando, muito obrigado. Você é uma pessoa extraordinária. Eu fico muito feliz de ter esbarrado com você, que foi assim que a gente se encontrou. E agradecer muito a sua presença no Conexor. É uma honra para nós tê-lo no Conexor. No Conexor você vai estar falando... Dá uma resumida do seu tema no Conexor, então, para a gente. O que você vai falar no Conexor, Fernando?
Tá? No Connexor eu vou estar apresentando para vocês as indicações, os parâmetros da utilização dos alinhadores invisíveis. Eu estou mostrando uma série de casos clínicos. E não só de pequenos alinhamentos, pequenas correções, não. A gente vai mostrar casos complexos. Hoje é uma ortodontia de possibilidades. E vamos falar um pouquinho sobre o marketing. Vamos falar como que esse produto pode agregar valor no teu dia a dia. Então, e fazer esse convite realmente para quem se interessar sobre esses alinhadores invisíveis, conhecer a Estética Aligner, fazer um credenciamento. E hoje a gente vai, eu acho que é esse o conjunto da obra de ideias que a gente queria estar passando aqui. E quero te agradecer mais uma vez. E realmente, aquele esbarrão foi providencial. É um prazer estar aqui no Connexor e conversando hoje com você, Beto. Fantástico, Fernando. Então, muito obrigado pela sua entrevista. E não perca, gente. Você tem muito a aprender com esse grande profissional que é o Fernando. E assim que tiver o horário da aula dele, vai chegar no teu e-mail a hora que vai ser a palestra do Fernando. Então não perca a palestra do Fernando, porque esse cara ele é fantástico e a gente vai ter muito conhecimento relevante, muito conhecimento de valor lá dentro. Então a gente se vê no Connexor. Um abraço. Um abraço.